E aí pessoal, tudo bom com vocês? Professor Bruno aqui para mais uma aula 2 de Ciências, capítulo 1 pessoal. Vamos iniciar o conteúdo de energia, beleza? Então, aula 2, capítulo 1, conteúdo energia. Então, bora lá. Quando falamos em energia, logo pensamos em energia elétrica. Toda vez que eu pergunto para alguém, o que é energia? Energia é energia elétrica, é a luz, a TV. Então, toda vez que a gente ouve falar em energia, associamos aí a energia elétrica, a luz, a TV, enfim, a energia que a gente usa na nossa casa. Ok, mas energia é muito mais do que isso, pessoal. A energia elétrica é um exemplo de energia, mas vai existir aí muito mais tipos de energia, ela é muito mais complexa. Então, professor, o que de fato é energia? Energia em grego significa trabalho, do grego energia, do latim energia. E inicialmente ela foi aí usada para se referir a muitos fenômenos para explicar aí o termos vis-a-vis, o termo força viva e a caloria. Então, há muito tempo atrás, a energia estava associada aí ao termo força viva ou ao termo caloria. Mas ela é muito mais complexa e mais ampla do que isso. Então, pessoal, a energia tem a energia elétrica, a energia para andar de bicicleta, a energia para dormir. Eu vou ter aí vários tipos de energia. Eu falei para vocês que a gente associa aí a energia elétrica, mas ele é apenas um tipo de energia. Então, para dormir, para falar, para comer, para andar, eu vou gastar aí algum tipo de energia, ok? Então, pessoal, mas o que é energia? Energia é uma grandeza mutável, professor. A energia é uma grandeza mutável, ou seja, pode assumir diferentes formas e pode ser transferida entre objetos. Porém, a quantidade total é sempre a mesma. O que isso quer dizer? Que eu não consigo nem destruir, nem criar a energia. Eu consigo transferir de um objeto para outro e a quantidade total será sempre a mesma. Então, por exemplo, se eu quiser empurrar uma mesa, eu vou gastar energia. Eu vou pegar a energia do meu corpo e transferir para a mesa para deslocar essa mesa. Eu não criei energia, eu transformei a energia e transferi do meu corpo para um objeto. Então a energia ela é mutável. Eu consigo transferir a energia de um objeto para outro objeto, porém vai sempre permanecer a mesma quantidade. Então guardem isso. A energia é mutável. Eu consigo aí distribuir ou transferir a energia de um objeto para outro objeto. Porém, a quantidade será sempre a mesma. Vamos agora ver a lei da conservação da energia. Existe aí uma lei que vai nos falar o seguinte: a energia não se perde, mas se transforma de uma forma para outra forma, podendo ser armazenada. Lembra que eu falei? A energia não se perde, pessoal, ela se transforma e ela pode ser aí armazenada, ok? Então guardem isso, eu consigo transformar a energia de uma forma de energia A para uma forma de energia B. Eu também consigo armazenar essa energia, então essa é uma lei muito importante, então guardem isso. Lei da conservação de energia. Então, professor, mas vamos ver aqui uns exemplos de energia. A energia eólica, eu vou usar a energia do vento. A energia solar, a energia do sol. E aqui eu tenho a energia elétrica, que basicamente no Brasil é totalmente feita aí das hidroelétricas. Eu vou usar a força da água para transformar em energia elétrica. Lembra que eu falei aqui, ó? A energia, ela não se perde. Eu consigo aí transformar uma forma de energia para outra forma de energia, como por exemplo na hidrelétrica. Eu vou usar a energia da água para fazer energia elétrica, ok? Então vamos ver aqui os exemplos de energia. O primeiro exemplo é a energia cinética. A energia cinética é a energia do movimento. Então, para me movimentar, eu vou usar a energia cinética. Então, energia gerada por corpos em movimento, sendo proporcional à massa e à velocidade que esse corpo se movimenta. Então, por exemplo, eu tenho aqui um metrô. O metrô ele usa energia cinética e essa energia ela vai ser aí
proporcional à sua massa, a massa do metrô, e à velocidade que esse metrô está aí andando sobre os trilhos. Então, energia cinética tem a ver com a energia do movimento, e ela é proporcional aí à massa e à velocidade em que o corpo se movimenta. Ok? Então, aqui eu vou ter a fórmula da energia cinética. A partir de agora, vocês vão começar a misturar aí matemática com ciências. A gente vai ver aí cálculos matemáticos aqui em ciências. O primeiro deles é a fórmula da energia cinética. EC, que é energia cinética, é igual a m vezes v ao quadrado sobre 2. Professor, o que é m? O m é a massa do corpo em questão e é dado em quilogramas. Lembra que eu falei que a energia cinética depende da massa e da velocidade do corpo. Então, m é a massa do corpo, que é aqui em quilograma, e v é a velocidade de deslocamento do corpo, que é dado aí em metros. E 2 é só um número para dividir. Então, EC, energia cinética, é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Se eu quisesse aqui calcular a energia cinética desse metrô aqui, eu ia pegar a massa dele, quanto ele pesa, ia multiplicar pela velocidade ao quadrado e dividir por 2. Então, para mim achar aqui, para eu achar, no caso, a energia cinética, eu vou usar essa fórmula aqui, ok? E aqui, ó, teorema da energia cinética. A variação da energia cinética de um corpo entre dois instantes quaisquer é dada pelo trabalho da resultante das forças que atuam sobre o corpo entre os instantes considerados. Como assim, professor? Vamos supor que eu queira aqui medir a velocidade do corpo em dois instantes diferentes. O instante B e o instante A. Eu vou ter aqui uma fórmula que vai relacionar dois instantes. Então, por exemplo, o metrô saiu de Recife no instante A. Ele estava em uma velocidade. Chegou em Petrolina no instante B, em outra velocidade. Eu vou calcular a relação entre o instante A, que ele estava em Recife, e o B, que ele chegou em Petrolina. Então, eu vou usar essa fórmula aqui para calcular essa variação. Não se preocupem, quem tiver dúvida vai ter aula presencial e a aula online para tirar essa dúvida sobre essa fórmula. Não se preocupem. E aí é o seguinte, pessoal. Se a velocidade for nula, ou seja, igual a zero, o corpo ele não apresenta energia cinética. Então, se um carro está parado, ele não vai ter energia cinética. A energia cinética é a energia do movimento. Para ele existir, tem que haver aí um movimento. Então, se o MV for nulo, for zero, não vai existir energia cinética. Ok? Então, se o V aqui for zero, não vai existir energia cinética. Guardem isso. Energia potencial gravitacional é outro exemplo aqui de energia. É a energia potencial gravitacional. Como que é essa energia, professor? É uma forma de energia que está associada à posição do objeto em relação a um ponto de referência, considerando a interação gravitacional da Terra com esse objeto em questão. Pode ser traduzida como a capacidade que o corpo tem de realizar trabalho. Então, a energia potencial gravitacional ela pode ser traduzida como a capacidade que o corpo tem de realizar trabalho. A energia potencial ela vai se transformar em energia cinética. Lembra que eu falei? Toda vez que tiver movimento, vai ter energia cinética. Então, para fazer trabalho, tem que ter o quê? Tem que ter movimento, deslocamento. Então, a energia potencial ela se transforma em energia cinética. E para calcular a energia potencial, professor, qual que é a fórmula? EPG, energia potencial gravitacional, é igual a M, que no caso aqui vai ser a massa, G, que no caso vai ser a gravidade, que é sempre 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esse G aqui ela é uma constante, nunca vai mudar. O G sempre vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? E H, que é, no caso aqui, a altura. Então, para me calcular aí, para eu calcular a energia potencial gravitacional, eu vou utilizar o M, que é a massa, o G, que é a gravidade, e o H, que é a altura.
ok? Então, fixem aqui essa fórmula, que é a fórmula da energia potencial gravitacional. Energia térmica, pessoal. A energia térmica, ela se evidencia aí pela troca de calor entre dois corpos. Na energia térmica, eu vou ter a troca de calor entre dois corpos. Por exemplo, para o balão aqui voar, vai ter que trocar o calor entre o corpo, que é o maçarico, corpo A, e o corpo B, que é aqui o corpo do balão. Então, a energia térmica nada mais é do que a troca de calor entre dois corpos. Por exemplo, para passar aqui um ferro, o calor vai do ferro para a roupa. Eu tenho aqui energia térmica. Toda vez que o calor vai de um lugar para o outro, eu tenho aí a energia térmica. Quanto maior for a movimentação das moléculas, maior será a energia térmica produzida. Dá-se o nome de termodinâmica ao ramo da física responsável por estudar a energia térmica. Então, a termodinâmica é a área da física, o ramo da física, que vai estudar aí a energia térmica. Toda vez, vamos fixar, toda vez que tiver troca de calor, eu vou ter energia térmica. Então, o calor vai do ferro para a roupa, energia térmica. E atenção para uma coisa, pessoal. O calor, ele sempre vai de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Como assim, professor? Imagine aqui que esse corpo A, ele mede aí 35 graus e o corpo B mede 20. Se eu encostar os dois corpos, o calor vai do corpo A para o corpo B, porque o corpo A tem maior temperatura, entenderam? Então, o calor vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, beleza? Então, não esqueçam disso, que é muito importante. Sempre vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Beleza? Energia luminosa, pessoal. Aqui temos uma foto de Petrolina, o rio, o sol. Então, aqui é uma cidade que tem muito sol, né? Hoje não, está chovendo nesses dias, mas basicamente Petrolina tem muito sol. A energia luminosa manifesta-se por ondas eletromagnéticas entre relações infravermelhas, radiações intravermelhas e ultravioletas, ou seja, a luz do sol. Então, aí, a energia luminosa, a energia do sol, é um exemplo de energia luminosa. Energia elétrica, a mais famosa, a mais conhecida, mas é apenas um tipo de energia. Energia elétrica manifesta-se pelos movimentos dos elétrons, que formam o que chamamos de corrente elétrica. Então, para existir aí energia elétrica, tem que existir o movimento dos elétrons, que vai formar aí uma corrente elétrica. Por exemplo, aqui, a TV utiliza aí a energia elétrica. Energia potencial elástica, pessoal. Forma de energia armazenada como produto de aplicação de uma força para deformar um objeto elástico. Como assim, professor? Se eu tiver uma mola, para eu aí comprimir a mola, eu tenho que fazer o quê? Usar uma força. Então, eu vou pegar a mola, vou usar uma força para comprimir essa mola, e essa mola vai guardar essa força, vai absorver aí essa energia, e ela vai usar a mesma força para se expandir. Então, eu pego uma mola, eu comprimo essa mola, a mola guarda essa força, quando eu soltar essa mola, ela vai usar essa força para voltar aí ao seu tamanho normal. A energia é armazenada até que a força seja removida e o objeto volte à sua forma inicial, realizando trabalho no referido processo. Então, mais uma vez, peguei a mola, vou comprimir a mola. A mola vai armazenar essa força que eu usei. Quando eu soltar a mola, ela vai usar a mesma força para voltar ao tamanho normal. E para isso vai utilizar aí o trabalho, porque ela vai usar a força para se deslocar até o seu tamanho inicial. Eu vou botar aqui a fórmula. F é igual a K vezes ΔX, pessoal. O F é a força, o K ela é uma constante elástica, é uma constante que a gente vai utilizar. E o X é a deformação da mola, que é dada em metros. Então, por exemplo, eu tenho aqui, o X vai ser a deformação da mola, vai ser o tamanho da mola. Na imagem 1, o X era 0. Na imagem 2, o X é 1. Por quê? Porque a mola se deslocou, ela ficou maior. Então, o X
é o deslocamento, a deformação, é o tamanho da mola. Estão vendo? Ó? O x aqui é 1 e aqui já é outro. E o x é dado em metros. Então, fixando, F, que é a força, é igual a K vezes ΔX. E aqui eu também posso calcular, pessoal, a energia potencial dessa mola, que vai ser K, que é a constante, vezes x ao quadrado, né? X é o que aqui a gente viu, deformação, dividido por 2. Eu posso calcular aqui com essa fórmula a energia potencial envolvida aqui no deslocamento dessa mola. E a gente vai ver aqui a energia em transformação. Lembra que eu falei que a energia se transforma? Eu consigo transformar energia A na energia B. Transformação de energia é o processo em que ocorre a mudança de energia de uma forma para outra forma. Por exemplo, a energia potencial, ela vira energia cinética. Lembra que eu falei isso? Então, a energia ela consegue se transformar de uma forma para outra forma. Nunca esqueçam disso. É a lei, ó. Vamos aqui voltar. Lá no começo a gente viu isso. A gente viu aqui, ó. Lá no comecinho, lei da conservação de energia. A energia não se perde, mas se transforma. Atentem a isso, ó. Então aqui eu consigo transformar a energia em vários tipos. Aqui um exemplo, eu consigo transformar a energia potencial em energia cinética. Por exemplo, quando eu vou me alimentar, comer uma maçã, comer um bolo, comer um pão, eu vou transformar a energia dos alimentos em força. Então eu vou pegar a energia química dos alimentos e vou transformar em força. O ser humano ele usa a energia dos alimentos para transformar em energia cinética. Eu só consigo me mover, só consigo andar, falar, porque eu vou usar a energia dos alimentos, que é a energia química, para transformar em energia cinética. Então, os seres humanos eles obtêm energia aí dos alimentos. Então, é um exemplo de transformação de energia. Conservação da energia mecânica. Lavoisier ele foi aí um cientista que foi o primeiro cientista a estudar a conservação da matéria. E ele falou o seguinte: na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma, pessoal. Então ele quer dizer o seguinte, que na natureza a energia não se perde, ela se transforma. Por exemplo, a energia do alimento aqui da maçã, ela não se perdeu, ela se transformou em energia cinética. Então tudo que acontece na natureza não se perde, não se cria, mas se transforma. E aí vamos aqui ver a fórmula da energia mecânica. A energia mecânica ela é a soma da energia potencial e da energia cinética. Nós vimos aqui anteriormente, ó, vamos voltar aqui. Nós vimos aqui a energia cinética, lembram? Energia cinética do movimento. E vimos também a energia potencial gravitacional. A soma dessas duas energias vai dar aqui a energia mecânica. Então, se eu somar a energia potencial mais a energia cinética, eu vou ter a energia mecânica. Aqui, ó, E mecânica é igual a EP mais EC. Energia mecânica é igual a energia potencial mais energia cinética. Ok, pessoal? Mas lembrem o seguinte, pessoal. A energia, tanto a P quanto a C, vai ter o antes e o depois. Então, eu vou destrinchar aqui essa fórmula e a gente vai ter o seguinte. A energia potencial de antes mais a energia cinética de antes é igual a energia potencial depois mais energia cinética depois. Então, aqui é a fórmula para calcular a energia mecânica. Não se preocupem, qualquer dúvida, tem o WhatsApp, tem a aula presencial e a aula online para tirar dúvida. Iremos aplicar essa fórmula nas próximas atividades, ok? Trabalho e potência, pessoal. Quando queremos realizar um trabalho, duas grandezas físicas entram em cena. Então, toda vez que a gente quer realizar algum trabalho, duas grandezas físicas sempre vão entrar em cena, beleza? A primeira é a aplicação de uma força e a segunda é o deslocamento. Então, toda vez
que um ser humano for realizar trabalho, ele vai utilizar uma força para deslocar alguma coisa. Por exemplo, se eu quiser empurrar uma mesa, eu quero levar a mesa da sala para o quarto, eu vou levar empurrando. Eu vou utilizar uma força para deslocar a mesa da sala para o quarto. Então, o trabalho é a relação entre a força que eu aplico para deslocar um objeto. Então, não esqueçam disso. O trabalho vai ter força e vai ter deslocamento. E aí, eu consigo medir aí esse trabalho. Então, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho um objeto. Para deslocar esse objeto daqui para aqui, eu vou usar uma força. Vou fazer um trabalho. E aí vai ter uma fórmula. O trabalho é igual a T, o T é igual a F vezes D. Então, trabalho, pessoal, é igual a F vezes D. Ou seja, trabalho é igual a força vezes deslocamento, pessoal. Não esqueçam disso. Toda vez que eu quiser fazer um trabalho, eu vou utilizar força para deslocar um objeto. Então, trabalho é igual a força que eu apliquei vezes o deslocamento. E nunca esqueça, o trabalho é dado em Joule, no caso J, e a força é dado em M, no caso Newton, e o D é dado em metro, no caso M. Então, aqui são as fórmulas que eu vou utilizar para calcular o meu trabalho. T é igual a F vezes D. Eu vou calcular a força que eu utilizei para deslocar um objeto. Então, aqui, para o objeto estar aqui, para ir do ponto A até o ponto B, vou usar uma força para deslocar o objeto. E, no caso, o que seria potência, pessoal? Então, pensa comigo. O que funciona mais rápido? Uma máquina velha, da década de 70, 80, ou uma máquina nova que foi lançada hoje? Logicamente, a máquina nova, que é desse ano, vai lavar roupa muito mais rápido. A máquina velha vai conseguir lavar roupa, mas vai demorar muito mais. Então, pessoal, a potência, ela é aí a representação da eficiência no processo de realizar um trabalho, ou seja, converter energia. A potência vai ser a eficiência que alguma coisa vai ter para realizar um trabalho. Então, como eu falei, quem que vai lavar roupa mais rápido? A máquina velha ou a máquina nova? A máquina nova. No caso, a máquina nova tem uma potência maior, porque ela consegue aí realizar um trabalho melhor, mais eficiente. Entenderam? Então, potência é a eficiência que um objeto, uma pessoa, ela vai aí utilizar para realizar um trabalho. Então, a máquina nova, ela tem uma potência maior e melhor, porque ela consegue aí lavar a roupa muito mais rápido, ela é mais eficiente. E pessoal, a potência aí, ela pode ser medida. Então, se eu quiser medir a potência de uma máquina, de uma TV, eu consigo medir. A potência é o trabalho sobre o tempo. Então, para calcular aí, por exemplo, a potência dessa máquina velha e da máquina nova, eu vou usar a fórmula do P. P é a potência, é igual o trabalho vezes o tempo. Então, como assim, professor? Por exemplo, eu botei para lavar a roupa na máquina velha. Demorou 5 horas. Na máquina nova demorou 1 hora. Qual a mais potente? A máquina nova, ela é mais eficiente. Então, eu vou utilizar o trabalho, que foi o que ela gastou, a energia, e o tempo. Potência é igual a T sobre T. No caso, trabalho sobre tempo. Beleza? Podemos também estabelecer uma relação entre potência e velocidade. No caso, P é igual a F vezes V. O P vai ser a potência, o F vai ser a força e o V vai ser a velocidade. Então, duas fórmulas. Na primeira, eu relaciono o trabalho com o tempo. Na segunda, com a velocidade. Ok? Na primeira, potência é igual ao trabalho vezes ΔT, que é o tempo. Na segunda, potência é igual a força vezes a velocidade. Então, aqui eu uso força e velocidade, aqui eu uso trabalho e eu uso tempo. Agora vamos ver as fontes de energia. Então, a gente viu energia cinética, potencial, elétrica, solar, do vento, mas tudo tem uma fonte. A energia vem de algum lugar. Eu chamo isso de fonte. Existem aí dois tipos de fonte.
energias não renováveis e energias renováveis, pessoal. Então, atenção, a energia vem de algum lugar. Esse lugar pode ser um lugar renovável ou um lugar não renovável. Então, por exemplo, a energia não renovável, pessoal, que não se renova, ela requer um tempo geológico, ou seja, milhões de anos para ser formada. A energia não renovável, ela leva aí milhões de anos para ser formada. Um exemplo aqui, a energia do petróleo. O petróleo leva milhões de anos para ser formado. Então, o petróleo é uma energia não renovável. Ele não se renova facilmente, leva milhões de anos para conseguir aí renovar essa energia. Exemplo agora de energias não renováveis. Energia nuclear, gás natural, petróleo, são 3 exemplos de energia não renováveis. Então, tanto a energia nuclear, quanto o gás natural, quanto o petróleo, eles levam milhões de anos aí para se recompor, ok? Agora, a energia renovável, pessoal, é a energia que é renovada constantemente pela natureza. Energia não renovável vai demorar aqui, milhões de anos para se renovar. Já a energia renovável, ela vai se renovar constantemente pela natureza. Por exemplo, energia eólica e energia solar. Todo dia venta, todo dia tem sol. Então, energia eólica e solar são energias renováveis. Constantemente, todo dia, todo instante, estão sendo renovadas. Então, não confundam. Energias não renováveis levam milhares de anos para serem renovadas. Por exemplo, energia nuclear, gás natural e petróleo. Já a energia renovável é renovada constantemente pela natureza. Exemplos, energia eólica e energia solar. E aí, pessoal, para finalizar, a gente tem aqui um gráfico que vai mostrar para a gente como que o homem utilizou energia com o passar do tempo. Então, por exemplo, o homem primitivo, o homem das cavernas, da pré-história, ele usava apenas a energia da alimentação. Então, o homem primitivo, vamos ver aqui. Vermelho, alimentação. Azul, moradia e comércio. Amarelo, indústria e agricultura. E verde, transporte. O homem pré-histórico, lá no passado das cavernas, usava apenas a energia da alimentação. O homem caçador, ele tem que caçar, usava a energia da alimentação e do comércio e moradia. Já o homem agrícola primitivo usava a energia da alimentação, da moradia e da indústria e agricultura. Já o homem agrícola avançado usava o quê? Alimentação, moradia, indústria e transporte. O homem industrial, a mesma coisa. Já o nosso homem, que nós somos hoje, o homem tecnológico, usa a alimentação, a moradia, a indústria e o transporte. Percebam aqui que com o passar dos anos, a energia que o homem utiliza, ela foi aumentando. Então, hoje em dia, a gente usa muito mais tempo no transporte do que antigamente. Antigamente, gastava-se pouca energia com o transporte. Hoje, gasta mais. Então, perceba aí que a energia ela foi primordial, foi muito importante para a evolução da humanidade com esse gráfico aqui. E para finalizar a aula de hoje, não esqueçam, pessoal, de olhar aqui embaixo a atividade. Aqui embaixo vai ter uma legendinha, aqui no formulário, uma seção, para vocês fazerem uma atividade. É a do livro, é para fazer tanto quem é presencial, tanto para quem não é presencial, ok? Então, não se esqueçam, leia aqui embaixo, no formulário, tanto quem é online quanto quem é presencial, precisa fazer o livro, ok? Então é isso, até a próxima aula.